Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada, uma questão da FUVEST, Física Pro 2020, FUVEST primeira fase, e ela diz o seguinte. Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Deveria. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2, ou seja, eles foram fabricados de forma errada e ficaram com a resistência metade do que deveria. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V sobre R mais L, em qual ou quais dos circuitos a lâmpada queimará? Aí tem o circuito 1, em que você vê a associação em série, né? um RD e a lâmpada. Um circuito 2, em que você tem a associação em paralelo dos resistores e a lâmpada em série com essa associação em paralelo. E tem o circuito 3, em que você tem um resistor em série com a lâmpada e esse trecho está em paralelo com o outro resistor. E eu tenho que ver se queima ou não queima. Ele quer saber quais queima, certo? Então, em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Primeira coisa, para medir a corrente que sai aqui do gerador, ou melhor, para medir a corrente que passa nessa lâmpada, eu tenho que fazer o quê? Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm me diz que U é igual a R vezes I, portanto, I, que é a corrente, é igual a U sobre o R. Ou seja, a corrente que percorre um trecho do circuito é igual à diferença potencial naquele trecho dividido pela resistência daquele trecho. Tá? Então, nesse caso aqui, a corrente, no caso 1, isso aqui, a corrente que passa pela lâmpada é a mesma que sai do gerador, por causa da forma como o circuito foi montado, né? A corrente que sai aqui, ela vem por aqui, passa aqui e volta, tá? Então, para calcular essa corrente aí, vai ficar como? Eu faço, faço I igual a U sobre R. Quem que é o U? Eu quero o I total, então vou pegar o U total, que é V, eles chamam de V, e eu pego a resistência total, que é 2RDs mais a resistência da lâmpada, que é L, certo? Só que ele disse que cada RD vale R sobre 2. Então, eu substituo 2R sobre 2 mais L. Corta 2 com 2. E eu tenho que a corrente que atravessa a lâmpada no circuito 1 é V sobre R mais L. Ele falou que para queimar tem que ser superior a V sobre R mais L. E aqui deu igual, certo? Se deu igual, então não queima, tá? Não queima. Observa só um detalhe aqui que vai ser importante. A tensão, se eu mantiver a tensão, quanto maior for a resistência, menor a corrente, tá? E vice-versa. Se a tensão for a mesma, quanto menor a resistência, maior a corrente, tá? Voltando aqui. Circuito, então. No circuito 2, pode ver que tem RD e RD em paralelo. Quando eu tenho uma resistência, quando eu tenho uma associação em paralelo de resistores iguais, basta pegar o quê? Um deles, RD, e dividir pela quantidade, que são 2, certo? Então, vou fazer aqui. De novo, eu quero o I total. Observe que eu quero I total, porque o I que sai aqui do gerador, vem aqui, se divide, junta novamente, e é o mesmo I que atravessa a lâmpada, tá? Se eu quero o I total, vamos lá. I, o DDP total, a DDP total é V. A resistência agora, eu vou fazer separado aqui. A resistência equivalente
Eu vou pegar primeiro RD com RD, dá RD sobre 2, mais essa associação aqui está em série com a lâmpada, então mais L, tá? Como cada RD foi dito que vale R sobre 2, a resistência equivalente fica R sobre 2, que dá R sobre 4 mais L. Então aqui embaixo vai ficar R sobre 4 mais L, certo? Agora me diga uma coisa, quem é maior? R mais L ou R sobre 4 mais R? Aqui eu peguei um valor e somei com L, ou melhor, peguei o L e somei com esse valor R, e aqui eu peguei o mesmo L, só que somei com 1/4 de R, certo? Então, esse valor aqui é menor que esse daqui. O que eu estou dizendo é que R sobre 4 mais L é menor do que R mais L, porque aqui é L somado com Rzão. E aqui é L somado com Rzão sobre 4. Então, esse de cá é maior do que esse de cá. Ou seja, esse aqui é menor. Se esse é menor do que esse primeiro que a gente encontrou, que é exatamente a corrente limite que a lâmpada queima, então se esse aqui ficou menor e o V ficou igual, é o mesmo V, se esse valor caiu, automaticamente o que aconteceu com o I? Subiu, né? Se esse você diminui, mantendo a diferença de potencial, diminui a resistência, aumenta a corrente que sai aqui do circuito, atravessa a lâmpada, é maior do que o que ela aguenta, que foi dito ser isso aqui, então ela queima. Ok? Foguinho aqui, queimou. Certo? Então a 2 queima. E a 3? A 3 é interessante. Se você tentar fazer o R equivalente aqui, vai dar uma coisa muito chata de analisar, muito chato de fazer e não precisa. Porque você tem que focar no que você quer. Você não pode viciar em toda hora querer fazer o I total, I total, I total. Até porque aqui a corrente que passa na lâmpada, que é a que me interessa, não é o I total. Observe que o I total sai aqui, mas aqui ele vai dividir em duas frações desse I total, que nem são iguais, né? Porque eu não sei quanto vale L, RD e RD são iguais, mas aqui por cima é RD mais L. Então aqui a resistência é um pouco maior, ou seja, a corrente vai vir por aqui um pouco menor. Eu nem preciso, eu preciso saber só a corrente que passa por aqui, chamada de I1, tá? E essa aqui de I2. Eu preciso só da I1, porque é ela que vai passar pela lâmpada, é ela que eu tenho que comparar com esse valor para ver se queima ou não queima, tá? Então, focando minha atenção no trecho de cima, qual vai ser a resistência equivalente? Vou fazer aqui em verde de novo. Vou escrever aqui de novo, ó. Agora eu quero I1, só I1. A diferença potencial aqui nesse trecho, qual que é? Esse é o mais interessante. Tá vendo que a DDP é a diferença potencial do circuito todo é V? Mas esse trecho não está em paralelo com esse trecho e não tem mais nenhum elemento de circuito em volta. Significa que eles estão, esse trecho todo aqui está com a DDP de V, o de baixo, e o de cima também tem uma diferença potencial de V, porque estão em paralelos. Então, esse pedaço de baixo está com uma diferença potencial V, e esse pedaço de cima inteiro, que é o RD mais L, também está com diferença potencial V. O que eu não podia dizer nos outros, né? Aqui os três eram somados, estava sob a diferença potencial de V. Ficava um trecho para cá, um pedaço para cá e um pedaço para cá, mas se somasse as três diferenças potencial, a diferença potencial dava V. Aqui não. Aqui esse trecho está em paralelo com esse e não tem mais nada. Então, esse trecho está sob uma diferença potencial de V e esse trecho de baixo, V. Então, o I1 pode ser calculado como V. Conversa é cheia dessas sacadas assim, espertas. Você tem que ficar atento, focado, não pode ir no automático. Né? Ela tem sacadas espertas porque não exige nenhum conhecimento extra, mas exige que você tenha um domínio do que você conhece. Então, qual que é a resistência equivalente desse trecho aqui? É RD mais L, certo? RD mais L. Acho que eu nem vou ter que fazer o R equivalente. Tá aqui, RD mais L. Porque estão em série RD e L, então você soma. O que vai dar uma corrente de V igual a R sobre 2 mais L, tá? Porque RD é R sobre 2. Então vamos ver, comparar com a máxima que ele aguenta. Esse valor aqui
R sobre 2 mais L é maior ou menor que R mais L? Ó, R sobre 2 mais L, deixa eu fazer isso aqui separado. R sobre 2 mais L, eu quero comparar com R mais L. Aqui, o L está somado com um R inteiro. E aqui o L está somado com meio R só. Então, esse aqui ficou menorzinho. Porque o L, por exemplo, 10 está somado, digamos que é 10 e 10. Aqui 10 está somado com 10, daria 20. Aqui 10 está somado com 5, daria 15. Ou seja, se é um valor mais inteiro, se é um valor mais a metade, esse de cada esquerda é menor que o da direita. Então, se esse valor aqui é menor, a corrente é maior do que o limite que ele aguenta e, bum, queima, certo? Então, as lâmpadas que queimam são a lâmpada 2 e a lâmpada 3, gabarito dedidado. Tá? Uma questão muito mais de interpretação, tem continha? Tem, mas ela é uma mistura de interpretação com continha, né? E com letras, que muita gente não gosta, mas é uma coisa boa de treinar e acostumar a fazer com letras, porque vai cair, vai ter que encarar e vai ser um exercício que muitos vão ter dificuldade. Se você não tiver, vocês estão um passo à frente, tá bom? É isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima resolução comentada.